Ele era um homem do bem, um homem humano que conseguiu passar todo esse poder de humanidade que o habitava para os ambientes onde ele trabalhava, para as pessoas a quem ele servia. Ele era um médico, mais do que um profissional, ele era um médico missionário. Clemente Ferreira foi um grande médico, considerado o patriarca da fisiologia brasileira. Ele nasceu em Resende em 29 de setembro de 1857. Ele era filho de um português, de uma brasileira. Mesmo antes de ser alfabetizado, o pai já ensinou um outro idioma, já ensinava aritmética para ele. Então a gente já percebia que era uma criança que gostava muito de estudar, né? Aos 23 anos, Clemente ele já se formou como médico, né? E como ele tinha essa personalidade de estudos, a turma convidou para ele ser o orador. E nesse dia dessa formatura, ele falando ao público, quem estava na plateia? D. Pedro II. Né, uma pessoa muito importante para o nosso país. E dali já começou aquela vida do Clemente Ferreira em prol da saúde, em prol dos mais necessitados. Casou-se em 1883 com a Amália Pinheiro, que foi sua esposa durante 56 anos, e com ela teve 3 filhos. Mas foi em São Paulo que ele viveu sua vida praticamente toda, porque em 1899, já em São Paulo, ele fundou a Associação Paulista dos Sanatórios Populares para a Tuberculose, que depois passou a ser chamada de Liga Paulista contra a Tuberculose. A Liga era um grupo de responsáveis que criou uma instituição que cuidava das tuberculose. Que faziam todo esse trabalho em prol dos doentes pobres. Eles começaram com um dispensário em 1904. Esses dispensários funcionavam como ambulatório. Era apenas consultas, exames de baixa complexidade, mas sentia necessidade de dar uma continuação para esses pacientes, que os pacientes doentes iam lá, tinham o seu diagnóstico ou faziam um tratamento, mas eles não tinham como dar continuidade. Em 1904, Clemente Ferreira viaja para a Europa, participa do Congresso Internacional de Tuberculose, passa 5 meses viajando por vários países da Europa para conhecer os armamentos que os europeus usavam na luta contra a tuberculose. E depois ele volta para o Brasil e, em 1908, sensibiliza as damas paulistas, principalmente a Viscondessa da Cunha Bueno. E, em 1913, ele inaugurou o sanatório de Piracicaba, com a ajuda da Viscondessa. Mas foi em 1913 também que ele inaugurou a sua maior obra, que foi o dispensário modelo Clemente Ferreira para o atendimento dos tuberculosos pobres. Atualmente esse dispensário chama-se Instituto Clemente Ferreira e ainda faz esse atendimento direcionado aos tuberculosos. Em 1927, Clemente Ferreira inaugurou uma campanha dos selos. Foram 14 campanhas para angariar dinheiro. Ele tinha uma força e uma paixão muito grande pela luta contra a tuberculose. Mas foi em 1937, com 80 anos, que ele inaugurou o abrigo hospitalar Clemente Ferreira para o atendimento de tuberculosos pobres, com 60 leitos, aí na Avenida Jabaquara. Hoje aqui, né, no nosso residencial era um hospital, Hospital Dr. Clemente Ferreira. Conseguiram inaugurar depois de muitos custos, né, com a ajuda também do governo, surgiu aqui esse hospital, que era o foco principal das pessoas pobres que passavam pelo dispensário, precisavam dar continuidade a esse tratamento e ficavam aqui internadas 100% gratuito. Montaram a Liga Paulista contra a Tuberculose e fez isso, e se acolheu todos aqueles doentes. E para tratar dos doentes também, quem é que ia cuidar daquele pessoal, naquele estado? Só teve um jeito, as irmãs, né? Que podiam com toda a caridade cuidar daqueles seres. Então, em 1937 surge esse hospital, construído com várias doações, com as campanhas dos selos e outras demais campanhas. Em 1939, chega as pequenas missionárias. Clemente Ferreira ouviu falar de Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico. Acontece esse encontro de 2 almas grandes.
ela com anseio também de ajudar os pobres, com um cunho mais religioso, e ele com esse cunho mais social. E as irmãs já fazem a diferença, tanto na parte organizacional, na parte espiritual e na assistência. Quando a congregação veio assumirem no ano de 39 a causa dos tuberculosos, o que as irmãs primeiramente fez? Valorizou cada um como ser humano. Isso fez todo um diferencial e fez com que eles se sentissem pessoa, se sentissem amados e valorizados e achassem nesse ambiente uma casa e nas irmãs uma família. Levar o carisma das pequenas missionárias de Maria Imaculada ao pobre doente ali na cama e aqueles que moram no entorno. Aqui era inicialmente um abrigo que cuidava de tuberculose. A obra, o tempo todo, que em anos remotos existia esse tratamento, esse cuidado com os tuberculosos. Nos anos 80, a tuberculose passou a ser tratada ambulatorialmente, não mais precisou de internação. E a partir daí houve-se uma conjuntura para se pensar o que se faria desse espaço que é tão bom aqui no coração de São Paulo. Então se pensou em fazer algo que pudesse continuar a cuidar de pessoas. Então se transformou essa casa, que era um abrigo para cuidar de tuberculose, no residencial para cuidar de jovens, de moças, senhoras que viessem de outras cidades, de outros estados, de outros países, e que aqui pudesse continuar esse espírito humanitário que foi gerado e cultivado na época da tuberculose. E aqui hoje é um residencial. Então a gente mudou a clientela, mas não mudou a intenção e a forma de cuidar dessa clientela. Eles são muito parecidos, né? O coronavírus com a tuberculose. A forma de contaminação é a parte aérea, né? A tuberculose também se pegava pelo ar. Então, assim, é o cuidado respiratório, ela é transmitida pelas vias respiratórias, é a mesma forma da tuberculose. E os cuidados são os mesmos. A boa higiene, não só lavar a mão, uma boa alimentação. E hoje o coronavírus é a mesma forma, você se proteger. É cuidado, total cuidado e respeito um para com o outro, que eu acho que o respeito tem muito a ver, que às vezes eu não cuido porque eu não tenho receio de pegar, mas eu tenho que pensar no outro, que eu possa estar sendo um transmissor sem sintoma. Para você não contaminar o outro e não se contaminar, você tem que ter esse isolamento social. Uma vez contaminado, você tem que se afastar e esperar seu tempo de cura. A tuberculose era a mesma forma, só que não eram 14 dias, eram anos. As pessoas ficavam longe dos seus durante anos, até se realmente ficarem recuperados. Então hoje eu acho que os estudos científicos, a ciência tem papel primordial. Não podemos ignorar, sem ela a gente não teria as armas na mão para combater essa pandemia. E foi a ciência que combateu a tuberculose ao ponto dela poder não precisar mais do recurso da internação. Tudo começou num dia que nós fizemos uma mudança administrativa na casa, né? E ao começar a mexer nos documentos, a começar a ver essa história, eu falei assim, não, isso aqui não pode ficar só guardado para nós. As pessoas precisam descobrir também essa riqueza da pessoa do Dr. Clemente Ferreira, toda a trajetória da Liga Paulista, porque ele não fez um trabalho sozinho. Tantas coisas assim, materiais históricos de importância para as pessoas estudiosas do próprio estado de São Paulo. A figura dele para a saúde pública no estado de São Paulo foi muito importante. Então as pessoas também terem esse conhecimento, quem foi essa figura, o trabalho dele da vacinação, a BCG, porque eles acreditavam que as crianças vacinadas tinham menos tendência a ter a tuberculose, então era uma forma de prevenção. Então eles têm vários trabalhos assim que dizem isso. Então o material dele, de estudo, de pesquisa, e todo o bem que ele fez no estado de São Paulo. Então tudo começou por uma busca, de uma arrumação, vamos dizer. Aí você surge ali um documento, um diploma. Eu falei, não, isso é um tesouro que não pode ficar só guardado para nós. As pessoas precisam descobrir quem foi essa figura, esses trabalhos que podem auxiliar outras pesquisas, outros estudos, e vai auxiliar toda uma comunidade, né? De pesquisadores, de curiosos como eu. Então começou assim, vamos colocar para as pessoas quem é esse Dr. Clemente Ferreira e como começou
esse trabalho dele? Falar de Clemente Ferreira é falar de um homem que foi visionário, um homem que pensava nas pessoas mais necessitadas, né? Às vezes tirava do bolso dele para poder colocar na obra, para não parar, né? Porque infelizmente, né? Isso é uma questão antiga, mas que a gente vê hoje, não existia muita ajuda dos governantes, né? Então, assim, o que ele fazia? Arregaçava as mangas e ia atrás da sociedade para quem podia ajudar. E quando ele não conseguia, ele colocava do próprio bolso. E assim, nada mais merecedor do que ter um espaço dedicado a essa memória. É uma forma de a gente tornar ele conhecido e abrir a pessoa, expor a pessoa dele a tantas outras pessoas que não sabem desse homem. É um homem que conseguiu pôr mente, razão e coração na mesma direção, na mesma altura. Ele era um homem extremamente inteligente, extremamente um cientista nato, mas um homem humano que não deixou a mente, a ciência dominá-lo. Ele conseguiu caminhar sendo um mentor, mas ao mesmo tempo um homem de coração voltado para o outro. Ele era um homem do bem. Então eu acho que manter a memória dele é quase que entrar no território sagrado, no solo sagrado, numa escritura, num homem que tinha Deus muito grande dentro dele.